E aí, moçada, revisão geral do capítulo tá para a prova. Vamos juntos? Vem comigo. Ó, nós vamos falar três bases aqui, ou três divisões de tópicos. Nós vamos começar aqui com a culpa do Cabral. Depois nós vamos falar da sociedade, que tipo de pessoas os portugueses encontraram aqui, tá? Então, o primeiro tópico, a culpa do Cabral, fazendo a analogia àquela série que está rolando aí, a culpa é do Cabral. Sociedade e governo geral. Então, esses três tópicos vai dividir basicamente o capítulo e eu queria que você ficasse atento. Esse é um resumo geral das ideias. Você tem que ler o capítulo, você acompanha aí esse esboção aqui, ó, que você vai tirar 10. Comigo? Se não tirar 10, você vai ficar fera na vida. Vem comigo. Então, por que a culpa é do Cabral? Nós temos aqui partindo do pressuposto que, então, uma esquadra aqui vai encontrar o país. É a primeira palavra que já entra em choque. Descobrimento do país, mas havia pessoas no país. Então, de quem é o país? Dos que estavam aqui ou dos que encontraram as pessoas que aqui estavam? Então, sempre rola esse debate sociológico nesse debate. O Brasil foi encontrado, o Brasil é do nativo, o Brasil tem dono? Tá, então bora lá. Essa ideia tem que ficar bem clara para você. Quem encontrou é o dono ou quem já estava é o dono? Vem comigo. 1500, então, marca essa data, 1500, então 22 de abril de 1500. Eu queria colocar algumas palavras novas. Eu coloquei aqui, ó, palavras novas. Primeira palavra nova aqui é estranhamento cultural e a segunda palavra, aculturação. Estranhamento cultural, porque quando os nativos foram encontrados, os europeus ficaram assustados, falaram assim: moço, esses rapazes aqui estão aqui nessa terra tamanha e não fazem nenhum tipo de comércio. Não há comércio, rapaz, esses caras são loucos, com tanta terra, litoral grandão desse aqui, e os camaradas não fazem nada. A mata é gigante para ser destruída, produção total, cidade para ser feita, não havia cidade, não havia produção, não havia dinheiro, não havia capital. O nativo não se preocupava com isso, não havia pontes, não havia carros, não havia nada. Então o nativo era um inútil na cabeça do europeu. Isso trouxe o quê? Estranhamento cultural. Estranhamento cultural. Mas do outro lado também houve estranhamento cultural. Quando o nativo viu aquele indivíduo naquela nau gigante, aquela canoa gigante, trazendo aquelas roupas estranhas, chapéu na cabeça, aquela pele estranha, pele com pelos, o nativo não tinha pelo, o outro tinha pelo, o cara tinha a pele branca, que coisa estranha. Então virou essa estranhamento múltiplos, dos dois lados houve estranhamento, tá? O estranhamento cultural. Aculturação, o que é aculturação? Palavra nova também. Aculturação é quando um europeu acha que ele é o centro do mundo, ou qualquer outra nação acha que é o centro do mundo e vai então desconsiderar a nação ou a cultura local. Tem um conceito bacana na história que é assim: não há cultura superior e não há cultura inferior. Eu não posso dizer que o norte-americano tem mais cultura que o nativo aqui da Amazônia. Não posso dizer que a cultura europeia é maior do que a africana. O africano é menor do que a europeia. O conceito é assim: cultura, tá? É cultura. Cultura é diferente, não é melhor ou maior ou pode causar estranhamento, porque é estranho para muitas pessoas aquela ação ou outro tipo de ação. Mas em si, preste bem atenção, volta o raciocínio, não há cultura superior. Então o nativo não tinha que se sentir inferior, o europeu se sentir superior, tá? Isso é historicamente, isso é conceito. É claro que na prática as pessoas se sentem, na prática as pessoas querem imitar a cultura A ou B, ou acham que a A ou B é inferior. Mas segundo a sociologia e segundo os sociólogos, os antropólogos, a cultura deve ser preservada, respeitada e mantida, tá bom? Então vamos lá. Cultura superior não existe, nem cultura inferior, então não devia ter estranhamento, não devia ter então o assombro, porque o indígena, o nativo, não fazia cidades. Tá, nós vamos partir também de um elemento religioso. Por que o elemento religioso está aqui nesse texto? O elemento religioso porque nós estamos vivendo a contra-reforma em 1500, efeitos da contra-reforma, a reforma religiosa. O mundo se separou religiosamente, a Igreja Católica era a única grande igreja, ela perdeu os seus fiéis,
e numa ação de tentar conseguir novos fiéis, ela patrocina navios para o mundo todo, encontrar gente. Se encontrar, você vai ter que fazer o favor de catequizar essas pessoas. Essas pessoas devem ser cristãs católicas. Bacana? Então, a ideia aqui do elemento religioso é que quem fosse encontrado deveria seguir o comando católico. A primeira coisa que faz, bem na capa do capítulo aí, você viu lá uma grande missa, o elemento religioso, que também era estranho, porque não considerou os deuses dos local aqui, ninguém deu moral para isso, né? Nosso elemento religioso é muito forte nesse elemento aqui, porque o Brasil é considerado até a Constituição considera ainda, né, que o Brasil é um país católico. Por quê? Primeiro enfrentou essa questão da cultura católica que foi difundida. Segundo, você vai ver no modelo de colonizar, né? Goiás, Mato Grosso, Minas, né? O Centro-Oeste, basicamente todo, Tocantins, vai ser sempre assim. A igreja católica no centro da cidade, o centro da cidade e a cidade. Por quê? Porque era um modelo de colonizar. Você partir da colonização era considerado de fato cidade, vila, a partir do que? Da chegada do culto católico, que era então um marco dessa colonização, o culto católico. Detalhe, daí o nome das cidades todas levarem sempre nome da cultura religiosa, né? São Paulo, né? São Pedro e assim vai. São Francisco, então vem comigo. Aculturação. Olha também, volta nesse elemento aculturante aqui, ó. Se é que existe aculturante, elemento aculturante. Salvação dessa gente. Você vai ter na carta de um indivíduo chamado Pero Vaz de Caminha, ele vai enviar uma carta ao rei e vai fazer alguns registros. Dentre esses registros, eu quero te apontar alguns, olha que coisa bacana. Ele fala assim: encontrei gente bestial. Gente bestial é um animal, tá? Para o nativo aqui é considerado um animal, um bicho, um ser bestial. Olha que estranhamento, não plantam, não fazem nada, não criam, não tem nenhum bicho, não plantam. Detalhe, ainda não encontramos ouro. A tentativa aqui era de encontrar a matéria top, que era o ouro, né? Detalhe, então vamos comigo aqui. Encontrou, o navio chegou, a terra era chamada por eles de Pindorama, né? Então o Brasil, o primeiro nome historicamente vai ser chamado de Pindorama, o nativo que é o dono, deu o nome de Pindorama. Então nós devemos chamar o país de Pindorama. Nós temos da Pindorama, ok? Pindorama, você vai ter aqui nessa Pindorama um encontro amistoso. Os nativos acharam estranho, mas não queriam guerra com aquele povo. Queriam relacionamento, queriam amizade. O outro não, o outro queria dominação, não é? E esse cara que queria paz, queria um sistema de amizade. Tá, desse sistema de amizade, volta ao estranhamento também, havia um movimento estranho que eles achavam terrível, que era antropofagia. O que é isso? O nativo guerreiro, quando morto, a carne dele era devorada pelos colegas. Por quê? Eles achavam o seguinte: se a gente come a carne daquele bravo guerreiro, nossa, então nós nos tornaríamos bravos com a nossa própria bravura interna, mais a bravura do outro guerreiro. Imagina então, toda vez que morria um guerreiro, os caras queriam comer a carne para se tornar poderosos, né? Super poderosos, ok? Então, comer a carne faz o cara ficar poderoso. Mano, a carne do Anderson Silva, o cara fica violento, tá? Então, vamos lá. Um movimento aqui também de procura das matérias-primas. É disfarçado? Não. Pero Vaz já falava, não encontramos ouro ainda, não encontramos metais preciosos ainda. A tentativa de encontrar um metal precioso. Trazer os jesuítas que iam fazer esse culto católico aqui presente, dominar os que estavam religiosamente aqui, mas também, olha que coisa bacana, encontrar recursos materiais. Detalhe, havia muitos, né, a sociedade nativa aqui, mais de 1 milhão de nativos. Esse 1 milhão de pessoas sofreu com 3 grandes elementos. A gente pode perguntar assim, qual o elemento mais matou os nativos? Foi as guerras? Tá. As guerras e as lutas contra o branco também eram desigual, porque o branco utilizava as armas de fogo contra armas feitas à mão pelo nativo.
Mas não foi as armas de fogo que destruiu muita gente. Foi os que foram levados cativos, escravos, também os trabalhos forçados, o trabalho forçado, a escravatura matou gente. Mas o que mais dizimou a população nativa foi as doenças trazidas pelo europeu. O europeu trouxe então muitas doenças e que estão até hoje aí, sarampo e etc, etc. E estão até hoje matando, dizimando pessoas, né? Bacana, vem para cá, 1 milhão de pessoas. Ninguém respeitou os dialetos, havia mais de 1.300 dialetos, cada nativo tinha um dialeto. A forma geral, eles falavam então a língua tupi, né? Tupi-guarani, que deveria ser estudado e falado também aqui pela gente. A gente não desconsidera o tupi-guarani, ninguém dá moral para isso. Para que isso, né, professor? Isso é coisa de nativo. Tá, 1.300 línguas, cara. Ninguém estudou isso, ninguém catalogou, ninguém sabe falar isso, então perdeu-se na história. Tá, não há Estado, não havia um Estado formal, então isso é coisa também que trazia estranhamento. Essa palavra estranhamento está em toda a aula, porque não havia Estado, não havia cidades, não havia chefes. Olha que coisa. Havia um líder só, chamado cacique. E havia um líder também que era religioso, pajé. Então você tem 2 líderes, um para as questões da liderança, mas não é uma liderança política, e há uma liderança religiosa, que é o indivíduo que vai fazer as ervas, fazer as orações, invocar os deuses aqui. Bacana? Bacana. Civilizar, então preste bem atenção nessa palavra. Civilizar significa que o outro não é civilizado, que o outro não tem cultura. Volta à questão do valor cultural, tá? Valor cultural. O nativo tinha sua cultura, o nativo tinha sua forma de enxergar o mundo, foi desconsiderado. Então, o que acontece? Os jesuítas, que são os padres católicos que vieram patrocinados aqui pela igreja, então, e investiram nessa forma de dominação, eles vão então transformar esse povo em gente. Para ele, a cultura religiosa dele fazia então a transformação. Eu não sou ninguém, o homem nativo não era ninguém, uma vez católico virava gente. Tanto é que vai ter problema de dominação, então logo vai ter um conflito, porque os portugueses queriam o trabalho do nativo, e quando o nativo se converteu, a igreja queria proteger os nativos. Então vai ter um embate entre então os senhores, né, da exploração e a igreja católica. Peraí, você não pode explorar os nossos irmãos, agora são irmãos também, se converteram ao catolicismo. Tá? Essa forma de educação deles é a que permanece até hoje. As nossas escolas seguem um modelo de educação jesuíta, religiosa, que eles implantaram aqui no Brasil. As cadeirinhas em fila, o quadro, esse estilo de aula é jesuíta, então é o modelo. Outra coisinha, para dominar esse tanto de nativos, onde encontrá-los, como saber onde estavam, eles aproveitaram das guerras internas. Como um nativo brigava com outro nativo, então você utilizava um deles para fazer chegar ao outro e descobrir onde estava o outro. E então falava, eles estavam ali, e fazia um lutar com o outro. Falava, vamos lá, nós vamos matá-los, você ajuda a gente a matá-los, porque a gente elimina seu inimigo. Mal sabia que quando ele eliminasse o inimigo, ele ia voltar e eliminar ele também. Mas os nativos colaboraram nas suas guerras internas com a dominação territorial. Tá? Bacana? Então nós chegamos aqui à sociedade, extração do pau-brasil. Como é que era feita a extração do pau-brasil? Então, daí é o segundo nome, o nativo chamava de Pindorama, e ao nome Brasil da madeira, eles vão dar então o nome dessa terra nossa aqui, que era Pindorama. Bacana. Feitoria, que era o estoque. Eles deixavam então no litoral grandes casas onde eles estocavam a madeira. O navio levava a madeira, voltava e encontrava então as feitorias, onde ele recarregava a madeira e levava de novo para vender, e assim fazia um grande comércio. E para terminar aqui essa primeira sessão, para a última sessão, a exploração da madeira contava com escambo, né? Daí vem aquela palavra escambau. O escambo era exploração, coloquei uma palavra forte aqui, exploração do explorado. Ele já era explorado, já era escravizado, já estava morrendo, e ainda assim o nativo sofria outra exploração. Ele trocava a sua habilidade de cortar a madeira, carregar a madeira em troca de pequenos presentes. Era um navio de madeira, olha que coisa linda. Troca um navio de madeira por um machado.
o nativo também, na sua cultura religiosa e cultural dele, falava o seguinte: para que esse cara quer stand de madeira? Que besteira. Trocar stand de árvore, tanto de árvore que tem por aí, a ideia de infinito, né? Nós temos até hoje essa ideia também que a floresta é infinita, o rio é infinito, pode destruir, pode matar, pode acabar, que vai se renovar. Veio desse período histórico. Então ele falava: vou destruir um monte que para ele, cortava um monte de madeira e ganhava um machado. Ele achava que estava explorando o nativo, tá? Explorando o europeu. O europeu achava super top, falava: nossa, cara, o cara enche o navio de madeira e troca de pequenas roupas, sapatos, um pedaço de corda, um pedaço de machado, sei lá que tem pedaço de machado. Vai comigo. Então essa exploração do explorado. Fechou? E para terminar, eu queria fazer essa última leitura, estamos chegando ao final, do governo geral. Como é que é a questão do governo geral? 1530, para dominar o território de fato, para expulsar os invasores, o governo português manda então fazer expedições. E das expedições, o recado é bacana, falou: não, lá tem futuro, parece que tem futuro, o litoral é bom, a terra é boa, nós podemos então investir. E ele vai criar 2 sisteminhas para fechar. Primeiro, as capitanias hereditárias, que vão ser doações de terras, vai doar o Brasil, vai dividir o Brasil em lotes, doar para senhores donatários, né, capitães donatários. Esse capitão donatário vai então obedecer depois, no segundo momento, um governo geral, que nós vamos ter aqui na pessoa de Tomé de Souza, que vai chegar e vai organizar então as leis do país, para fazer a lei valer de fato, para fazer o país andar. Então vai mandar o senhor Tomé de Souza, que vai ser o governador geral, que vai organizar as capitanias, e além de organizar as capitanias, vai cobrar mais impostos, vai colocar as leis, vai estabelecer os direitos de cada um, vai criar a capital em Salvador e vai criar as famosas câmaras municipais, onde os homens fariam as leis. Lembrando que os homens que fazem as leis são os homens bons. Quem são os homens bons? Os homens ricos e brancos e que são educados. Fique em paz, estuda muito, cara. Dá uma olhada no nosso esboço, aí você tem um esboço para estudar para a prova, segue esse esboço e nós vamos nos encontrar logo logo e vai ser massa.